Olá, pessoal. Retomamos então, tá? No artigo 169, vou fazer a leitura novamente do dispositivo legal, que ele trata especificamente, então, da violação de sigilo empresarial, tá? Então, o que nós temos aqui no artigo 169 da lei, tá? Violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira, tá? Então, esse dispositivo, ele trata, então, dessa violação, tá? Dessa violação, exploração e divulgação, certo? Divulgação sem justa causa, sem justo motivo, tá? De sigilo empresarial, tá? E essa violação, exploração e divulgação, ela vem a contribuir, então, tá? Para um estado de inviabilidade econômica ou financeira. Como ela causa esse prejuízo para a empresa, né? Esse prejuízo patrimonial, nós temos aqui a pena, então, de reclusão de 2 a 4 anos mais multa, tá? A próxima situação que nós temos aqui é divulgação de informações falsas, tá? No artigo 170 da lei, tá? Divulgar ou propalar por qualquer meio informações falsas, né, sobre o devedor em recuperação judicial com o fim de levá-lo à falência ou de obter vantagem, né? Então, essa divulgação, tá? Dessa informação falsa, que ela acaba por si só gerando, então, gerando a falência do devedor, tá? Com a finalidade de obter vantagem, tá? Também é caracterizado como crime falimentar, fraude a credores e tem uma pena de reclusão, então, de 2 a 4 anos e mais a multa, tá? Nós temos também a indução a erro. O artigo 171, então, dispõe: sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores e a Assembleia Geral de Credores, também o comitê ou administrador judicial. Aqui há uma omissão, né, de informações, tá? Ou ainda informações falsas, fraudulentas, que acabam prejudicando todo o andamento, né, dessa ação de recuperação judicial ou de falência, tá? E aí nós temos a pena, então, de 2 a 4 anos de reclusão e a multa, tá? A próxima situação, então, é favorecimento de credores. A gente sabe que os credores se habilitam, né, para recebimento dos créditos, e aí aqui há um favorecimento. O artigo 172, ele dispõe que praticar antes ou depois da sentença que declarar falência, conceder recuperação judicial ou ainda homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação destinada a favorecer um ou mais credores em prejuízo aos demais. Esse favorecimento de um ou mais credores enseja assim um crime, tá? E nós temos então a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? Também nós temos desvio, ocultação ou apropriação de bens, tá? Aqui nós temos o dispositivo legal, então, 173, que menciona, então, que apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sobre recuperação judicial ou a massa falida, inclusive por meio da aquisição por interposta pessoa. Então, é apropriar-se
ou desviar, tá? Ou ainda ocultar esses bens que pertencem ao devedor, tá? Essa ocultação dos bens, tá? Também sejam num crime, tá? E aí nós temos aqui a pena de 2 a 4 anos e multa, tá? A pessoa interposta é aquela pessoa que fica com o bem justamente com o objetivo de fraudar, né? Para que os credores não recebam os seus créditos, tá? Temos também a aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens, tá? 174, adquirir, receber, usar ilicitamente bens que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro, de boa fé, o adquira e receba ou use, tá? Então, o terceiro aqui tá de boa fé, não tem o discernimento, não tem consciência de que realmente está acontecendo uma fraude aqui a credores, tá? O terceiro, ele está de boa fé, tá? Nessa situação, então, a pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá? Próxima situação, então, habilitação ilegal de crédito, tá? 175 dispõe o seguinte: apresentar em falência, recuperação judicial ou ainda recuperação extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação falsa, ou juntar a elas título falso ou simulado. A gente já mencionou nas aulas presenciais como é que acontece então esse processamento da recuperação judicial, né? Que acontece o ajuizamento da ação, né? E aí tem todo um prazo para habilitação dos credores, é observado a classificação, né? Então, assim, nós temos a sentença, tá? Então, tem todo um processamento. Também nós vimos como é que é o processamento, então, da falência, tá? E aqui a gente está mencionando o seguinte: se no momento da habilitação, então, dos credores, ocorrer, então, tá? Uma fraude, um ato fraudulento em sentido de que seja juntado, tá? Documentos falsos, tá? Seja feita uma simulação, né? Para conseguir essa habilitação de modo fraudulento, tá? Também seja num crime falimentar e a pena é de 2 a 4 anos e multa, tá? Acho que é importante também a gente mencionar a próxima situação, então, é exercício ilegal da atividade, tá? O artigo 176, então, dispõe sobre exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial, nos termos desta lei, tá? Então, nas situações que, tá, o agente esteja incapacitado, né, por meio de decisão judicial, ele não pode exercer atividade laboral, essa atividade, esse exercício, porque ele se torna um exercício ilegal da atividade. E a pena que nós temos aqui, então, é de 1 ano a 4 anos e multa, tá? A próxima situação, então, é violação de impedimento. O 177 nos traz como ocorre essa violação, então, de impedimento. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou até o leiloeiro, por si ou por pessoa interposta, tá? Bens da massa falida ou de devedor em recuperação judicial ou em relação a estes entrar em alguma especulação de lucro quando tenham atuado nos respectivos processos. Então, o juiz, o promotor, o administrador judicial, o gestor, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça e o próprio leiloeiro, certo? Eles não podem
realizar essa especulação, fazer uma especulação, na qual eles tenham atuado, né? Atuado nos respectivos processos, porque eles estão impedidos, né? Então existe esse impedimento. A pena aqui, né, para o descumprimento do dispositivo 177 é de 2 a 4 anos e multa, tá? E o último dispositivo legal que nós temos aqui, ele trata então da omissão dos documentos contábeis obrigatórios, tá? Então, nós temos o seguinte: o artigo 178 dispõe que deixar de elaborar, escriturar ou autenticar antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, também os documentos de escrituração contábil obrigatórios, tá? O que nós temos aqui então? Que se for deixado de elaborar as escrituras, as autenticações que são obrigatórias, também seja então em crime, tá? Em crime, mais especificamente na omissão de documentos contábeis obrigatórios, e nós temos então a pena de detenção de 1 a 2 anos e multa, tá? E se o fato não constitui um crime mais grave. Gostaria então que vocês fizessem, me parece que vocês já fizeram, mas fizessem uma leitura minuciosa dos dispositivos comuns, que seria o artigo 178, artigo 179, 180, 181, tá? Aqui nós temos então o artigo 181, que menciona quais são os efeitos da condenação por crime previstos na lei, tá? O inciso 1 dispõe que é a inabilitação para exercício da atividade empresarial. Então, a empresa não pode mais exercer as atividades, tá? O inciso 2, o impedimento para exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta lei. Então, tem o impedimento também do exercício do cargo ou função, tá? E o 3 menciona aqui a impossibilidade de gerir a empresa por mandato ou por gestão de negócio. Nós temos as 3 situações do artigo 181 que mencionam quais são os efeitos, então, tá? Quando há uma condenação por crime, tá? Mais especificamente crimes falimentares. Também nós temos o artigo 182 que menciona sobre o prazo prescricional. É importante que vocês façam uma leitura, né? De como é que funciona a prescrição. E aí nós temos, na verdade, a seção 3, que menciona do procedimento penal, tá? O artigo 183 dispõe que a competência, então, para julgamento, tá? É o juiz criminal da jurisdição, tá? Onde tenha sido decretada a falência, ou concedida a recuperação judicial, ou ainda a homologação do plano de recuperação extrajudicial, tá? É o juiz criminal que tem competência para julgar, tá? E conhecer a ação penal pelos crimes previstos, tá? 184 dispõe, então, que são crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Mas tem algumas exceções aqui que é possível, né, que ele seja, então, ação penal pública, né, condicionada. Tem que fazer a leitura aqui de alguns dispositivos, nós temos também essa situação, tá? Artigo 187, nós temos que, intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nessa lei, promoverá imediatamente a competente ação penal, se entender necessário, tá? E aí ele vai requisitar o que? A abertura de inquérito policial, tá? Parágrafo 2º do artigo 187, em qualquer fase processual, surgindo indícios de prática dos crimes previstos nessa lei, o juiz da falência da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial cientificará o Ministério Público, ou seja, o MP, tá? E aí nós temos também as disposições finais e transitórias, que eu gostaria que vocês fizessem uma leitura, tá? Mas os principais dispositivos agora a gente acabou lendo juntos, né? Não de forma presencial, né? Mas de forma online,
para entender um pouquinho como funcionam os crimes falimentares, tá? Eu espero que essas observações que a gente mencionou agora tenham auxiliado vocês para entender essa parte do conteúdo, tá? Sugiro então que que os alunos que já fizeram a leitura dos artigos que foram disponibilizados para vocês, né, conseguiram de repente perceber esses comentários que a gente foi realizando aqui, e os alunos que não fizeram a leitura, que façam então essa leitura mais especificamente até o dispositivo então 201, tá? Então, os crimes falimentares iniciaram no artigo 168 e encerram então no artigo 201 da Lei 11.105 de 2005, tá? Desejo a vocês bons estudos, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, podem encaminhar por e-mail, que assim que eu conseguir, né, na medida do possível, eu já dou a devolutiva para vocês. Um grande abraço e bom descanso para vocês.